Quarta-feira passada, o Copom fez aquela famosa reunião de saber se a taxa Selic ia subir ou descer ou permanecer a mesma, que foi o que aconteceu finalmente. Então nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que aconteceu até hoje e também tudo o que pode acontecer para o futuro com essa decisão. Finalmente a gente chegou aqui ao fim dessas altas da taxa Selic, pelo menos é o que parece. Vou contar aqui para vocês mais na frente desse vídeo porque isso pode ou não ser o fim da alta, mas antes de eu começar esse vídeo, deixa esse like aí, não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas e todo mundo ficar sabendo dessas informações que são muito importantes. Mas nesse vídeo eu vou passar por uma cronologia muito simples. Primeiro eu vou falar como que o mercado estava antes daquela reunião quarta-feira passada, depois a gente vai falar um pouco sobre inflação, fluxo de capital estrangeiro e o que deve acontecer daqui pra frente. Bom, mas vamos lá, como que o mercado estava antes da nossa querida reunião do Copom? Então, antes daquela reunião, o mercado estava bem dividido. Tinha gente que estava achando que a taxa Selic ia se manter a mesma, mas tinha uma outra metade de pessoas que achava que a taxa Selic ia subir mais 0,25 pontos percentuais, chegando até 14%. Imagina uma taxa Selic em 14%. Cara, faz quanto tempo a gente não vê um negócio desse? Mas o que é importante de dizer aqui é simplesmente que o mercado estava muito dividido. Tinha gente que achava que ia subir, tinha gente que achava que ia ficar a mesma taxa. Mas isso não é o mais importante. Passando aqui para a inflação, e agora vai virar um negócio um pouco mais importante. Eu preciso que você preste um pouquinho de atenção, mas eu juro que vai ser muito simples. Bom, para você que não sabe, a inflação é o aumento generalizado dos preços dos produtos no geral. Não tem apenas um setor que fica mais caro, mas sim todos os setores no geral ficam mais caros. Claro que às vezes você tem um setor que fica muito mais caro que os outros, mas no geral tudo aumenta de preço. Isso é inflação. E quando os juros sobem, que é uma alta que a gente vê hoje de 13,75% ao ano, a bolsa acaba se desvalorizando muito porque o valuation das empresas fica muito mais caro do que ficava antes. E aí você tem muito mais dinheiro entrando na renda fixa, o que é muito normal. Taxa Selic tem aquele tesouro pós-fixado, tesouro Selic que todo mundo adora quando a taxa Selic tá alta. E aí com isso a bolsa desvalorizada, os negócios mais desvalorizados, isso tende a aumentar um pouco o desemprego. Então no geral a gente tem um fluxo maior indo para a renda fixa e um fluxo maior saindo da renda variável. E lá o ano de 2021 a gente fechou com uma inflação de 2 dígitos em 10,06%. Mas com essa alta da taxa Selic que a gente já vem vendo desde o final do ano passado, a gente já viu em julho e em agosto meses de deflação, sendo menos 0,68% em julho e menos 0,36% em agosto. Mas isso não necessariamente quer dizer que os preços realmente abaixaram e isso não necessariamente quer dizer que você percebeu isso. No máximo você percebeu ali no preço da gasolina por conta do ICMS lá, que tem uns negócios que tirou os impostos, mas você basicamente sentiu no preço da gasolina essa diferença. Mas e sobre o futuro, né? Eu falei tudo sobre o passado, 2020, e para o futuro, como a gente vê essa inflação? Olhando o relatório Focus para 2023, eles estimam que a gente vai ter uma inflação de 5% lá no ano de 2023. Então a conclusão disso tudo é, o Banco Central tá falando, tá, a inflação lá na frente vai cair. E com isso, o que acontece? A nossa taxa básica de juros também cai, porque se a inflação não tá tão alta, não tem tanta necessidade de conter essa alta inflação e essa alta dos preços, e aí a nossa taxa Selic pode abaixar, porque a inflação também já vai estar mais baixa. Então, passando para o fluxo de capital estrangeiro, a terceira parte do nosso vídeo, deve estar me perguntando, o que você vai falar de fluxo de capital estrangeiro? O que é investimento em dólar? O que isso tem a ver? Isso é uma parte muito importante e eu juro que se você focar aqui, você vai entender todas as projeções que eu vou fazer no final desse vídeo. Basicamente, a gente teve uma desvalorização cambial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o real frente ao dólar se desvalorizou, mas não necessariamente o dólar se valorizou. Nesse caso, a nossa moeda que se desvalorizou mesmo frente ao dólar. E aí o problema aqui é que a gente importa muita coisa, a gente é um país muito importador, ainda mais dos Estados Unidos. E a maioria dessas coisas que a gente importa são alimentos. Então se a gente importa e o dólar tá mais alto porque a nossa moeda se desvalorizou, isso quer dizer que os alimentos ficam mais caros e você provavelmente reparou isso nos mercados, eu tenho certeza. Do ano passado para esse ano aqui, os preços de tudo aumentaram muito. Só que se você pegar o dólar em relação à libra, ao euro e também ao iene japonês, ele se valorizou. Mas se você parar para pensar em relação ao real, pode ser que daqui para frente ele se desvalorize. Por quê? Porque vamos lá, vamos fazer um pensamento muito simples. A nossa taxa básica de juros quando está mais alta atrai mais investidor estrangeiro, porque se tem uma taxa mais alta e você não vai correr risco, isso é bom para os investidores estrangeiros, certo? Certo. E 2022 foi o ano que a gente teve mais investimento estrangeiro aqui no Brasil. Dá uma olhada na quantidade de investimento
investimento que a gente teve e o ano nem terminou. Por quê? Porque a nossa taxa básica de juros aumentou muito. E aí, se começa a entrar mais investidor estrangeiro, isso quer dizer que o dólar tende a se desvalorizar frente ao real. E aí, com isso tudo, você não precisa subir mais a nossa taxa básica de juros, porque daí já tá entrando mais dinheiro, o dólar já tá ficando mais barato e tudo fica tranquilo. Só que essa é uma análise muito boa quando a gente olha só pro Brasil, só que a gente tem que olhar pros Estados Unidos também. E se a gente for pegar os Estados Unidos, também na quarta-feira passada, eles aumentaram a taxa básica de juros deles em 0,75 pontos percentuais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, você concorda comigo que os Estados Unidos é um país que tem muito mais segurança do que o Brasil? E se eles aumentam a taxa deles, isso quer dizer que o nosso país fica menos interessante para os investidores estrangeiros investirem? Então, é exatamente esse o pensamento. Todo o fluxo que estava vindo para o Brasil agora vai para os Estados Unidos, porque eles estão aumentando a taxa deles, só que o país deles é muito mais seguro do que o Brasil. Então, com essa falta de investimento que pode acontecer no Brasil, a gente pode ver aí ou uma taxa mais alta nossa básica de juros, então ela voltar a subir, ou simplesmente o dólar começar a subir muito por conta disso. E aí, agora que você entendeu todo esse pensamento de inflação, de fluxo estrangeiro, vamos falar das projeções. Em relação à renda variável, é lógico que se a taxa básica de juros cair, vai ser ótimo, as empresas vão começar a progredir muito mais, vão voltar a ter valuations mais atrativos e o fluxo para a parte de renda variável vai ficar mais alto. Mas pelo outro lado, se essa taxa aí ficar ainda em 13,75% ou voltar a aumentar por conta dessa parte de fluxo estrangeiro que eu contei para vocês, pode ser que a renda variável ainda seja muito afetada. Já para a parte de renda fixa, vocês sabem, já falei nesse vídeo, se essa taxa cair, a renda fixa vai ficar cada vez menos atrativa para os investidores. Só que se essa taxa básica de juros subir mais, vai ficar mais atrativo ainda para os investidores e também com a inflação caindo mais, a gente fica com um juros real cada vez melhor. O que é juros real? É basicamente os juros que você tem em uma aplicação muito segura menos a inflação. Então hoje a gente tem uma inflação de, por exemplo, 10%, só que um CDI está rendendo 13,65%. Então o seu juros real é esse spread de 3,65% que você vai ter. Então, se a taxa Selic aumentar mais e a inflação cair mais, nosso juros real vai ficar cada vez maior e isso vai ser cada vez melhor para os investidores, beleza? Eu espero que com essa análise eu tenha te ajudado a você ter uma visão aí um pouco maior sobre tudo que pode acontecer. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!